Olá, pessoal! Como eu falei, cá estou novamente para falar para vocês um pouquinho das minhas leituras de setembro. Bom, no mês de setembro eu fiquei muito curiosa para ler um livro que estava extremamente comentado em todos os cantos, seja na internet, né? Ainda mais por conta da presença da autora aqui no Brasil para divulgar o livro. Então, o livro em questão eu li no Kobo, eu vou mostrar para vocês, que foi o Juliet Society, da Sasha Grey. Muita gente falou desse livro, aliás, comentaram mais a respeito da autora do que propriamente do livro. E eu fiquei extremamente curiosa para ler por conta da autora, porque eu andei lendo algumas reportagens a respeito dela, algumas entrevistas e conversando com outras pessoas, né, acerca de quem é Sasha Grey. Sasha Grey é uma mulher jovem, extremamente bonita, eu acho, pelo menos, ela muito bonita, inteligente, tem uma cultura ampla. Ela é DJ, é escritora. Esse não é o primeiro livro dela, tá? Enfim. E também foi, dos 21 aos 23 anos de idade, atriz pornô. Isso, atriz pornô. E justamente por conta dessa profissão que ela já teve, que muito se falou a respeito. Bom, eu fiquei muito curiosa acerca desse livro, quis muito ler esse livro e na esperança de que ele realmente fosse um livro muito bom, ah, com muita vontade, na verdade, de que caísse esse paradigma de que porque ela é uma atriz pornô, o livro teria que ser ruim, né? Porque muito se viu falando sobre isso. E de antemão eu já digo, o livro não é ruim. Não é a melhor literatura erótica, mas não é um livro ruim. É um livro que foi muito bem escrito, tá? Juliet Society vai contar a história de uma jovem, que agora eu esqueci o nome, porque foi o primeiro livro, assim, li bem no início do mês, então realmente eu esqueci o nome dela. Mas não é uma jovenzinha, digamos assim, ingênua, virgem, como, né, a outrazinha lá dos 50 tons, mas que ela vai se ver diante de situações e de pessoas que vão apresentar para ela um universo, né, sexual um tanto quanto diferente, um tanto quanto obtuso. E ela vai mergulhar nesse universo, ao mesmo tempo em que ela se vê, digamos, numa certa crise com seu relacionamento. Seu namorado, ele é assessor de um político famoso e acaba meio que se jogando de cabeça, né, nessa campanha, né, e acaba deixando ela um pouco de lado. E vai acontecer algumas situações onde ela vai se ver envolvida. E Juliette Society é uma sociedade secreta onde frequentam os figurões, né, da sociedade, políticos, milionários, empresários, enfim. E é onde ela vai acabar se vendo, né, nesses locais. A escrita é muito boa, o livro é interessante, só que eu fiquei um pouco decepcionada porque eu achei que fosse falar justamente mais da sociedade, né, da Juliette Society, e o máximo que a gente ouve, né, lê no caso, desse livro e sobre a Juliette Society é o porquê do nome que a Sasha Grey ela coloca desde o início, né? Ela explica o porquê de Juliette Society. As cenas são muito bem descritas, são muito bem criadas. Elas, sim, elas mexem, né, com as sensações, elas excitam, mas o decorrer do livro, os personagens, eu acho que, eu não sei, da metade para o final do livro ele foi ficando um pouco chato, porque ficou. Na verdade, ele foi falar mais da relação dela com esse namorado do que propriamente da
da sociedade secreta. Enfim, eu acho que poderia ter trabalhado um pouco mais, tanto com relação ao envolvimento dela com essa sociedade, né, ou a sociedade em si, que me levou a fazer um link com o filme do Kubrick, né, o De Olhos Bem Fechados, mais ou menos aquilo ali. Mas eu acho que poderia ter feito assim, algo melhor, ela ter trabalhado mais nessa questão. Mas é um livro legal, eu dei 3 estrelas, tá? É muito melhor do que 50 tons, né? E uma coisa que me deixou também assim é que o final ele ficou um pouco meio aberto, porque algumas coisas que acontecem no decorrer do livro, eu não vou falar para não perder a graça e até mesmo para não cometer nenhum spoiler, dá margem a que esse livro possa ter continuação. Então, eu não sei se a intenção da Sasha Grey é fazer uma continuação disso aqui, se vai ser, né, uma trilogia, ou se vai ser 2 livros, enfim, ou se realmente parou aqui. Mas o final dá uma deixa para, se quiser, no caso, ter uma continuação, tá? Enfim, esse aqui eu dei 3 estrelas e não, nenhum desses livros que eu li ainda tem resenha no blog. Eu estou super atrasada. Eu sei que o mês passado eu comentei, falei que a primeira resenha que eu colocaria no blog seria do livro O Filho de Mil Homens, do Walter Ugumãe, mas acabou que não foi, não coloquei ainda. Mas enfim, uma hora tudo isso há de se regularizar, tá? Na sequência, né, que eu li, eu acabei pegando um que eu queria muito tempo ler, que foi A Mulher que Escreveu a Bíblia, do Moacir Clear. Esse meu exemplar saiu pela Companhia de Bolso, né, que é o selo da Companhia das Letras para livros de bolso. E com esse livro, o Moacir Clear ganhou o prêmio Jabuti, acho que do ano 2000, né? Isso mesmo, do ano 2000, de melhor romance. E foi um livro que eu gostei demais. Eu achei muito legal, porque ele começa com um terapeuta de vidas passadas explicando por que ele escolheu isso e falando do envolvimento dele com uma paciente que acaba chegando no consultório alegando que foi, né, ou que sonha, e eles acabam descobrindo aí, ou ela acaba descobrindo, que foi uma das mulheres do rei Salomão. E como o livro efetivamente começa com uma carta que essa paciente deixa para esse terapeuta contando a história dela, que é a história dessa mulher, né, que foi uma das 700 esposas de Salomão que vivia no harém. É muito legal porque a história, a carta, quem está contando é justamente a paciente, né? Não, então ela conta a história antiga, né? Mas com todo o jeito dela, com todo o trejeito dela. E aqui vai haver várias interpretações para várias passagens da Bíblia. Então, assim, é um livro muito interessante, é um livro para lá de sensual, porque tem sim muita sensualidade nele. Então, assim, acho que foi um link bem legal que eu fiz, sair do Juliette Society para esse aqui, cair de um erótico para um sensual. Foi muito legal. Eu gostei bastante, foi o meu primeiro Moacir Clear e eu gostei muito da forma, né, como ele escrevia, da forma como ele escreveu. E esse aqui, com certeza, foi 4 estrelas. É muito interessante você acompanhar, né, as aventuras dessa jovem que tem um pormenor, ela é muito feia, né? O livro inteiro ela passa uma boa parte da sua infância e da sua juventude sem tomar conhecimento dessa feiura. Ela estranha o afastamento das pessoas, o olhar meio estranho de algumas, mas ela nunca, né, tinha se visto, não sabia da sua feiura até que um dia ela acaba se olhando no espelho e descobre o quanto ela é feia. O homem mais culto da tribo, que sabia ler e tudo, ele se apieda dessa menina e acaba ensinando a ela a ler, né? Isso pra gente, né, só
falando novamente, mulheres na época de Cristo não liam, não, né? Não eram sábias, assim, não eram sábias, não. Vamos corrigir aí. Elas não sabiam ler, não eram ensinadas, né? Isso aí era para homens. O próprio pai dela não era uma pessoa que sabia ler. Ela acaba, por um decreto do Salomão, ela acaba sendo escolhida como uma das mulheres do rei Salomão. Por quê? Porque ele abaixa um decreto de que as filhas primogênitas de todos os senhores tribais que quisessem, né, fazer alianças com o rei deveriam ser entregues ao rei Salomão como suas esposas. E lá se foi a feia ser uma das mulheres de Salomão. Então conta toda a história dela entre as mulheres no harém. Enfim, é muito divertido, é muito emocionante, é tocante. São várias experiências, né? E um novo olhar aí sobre alguns trechos da Bíblia, que é muito legal. E por conta dela saber ler, o rei Salomão acaba dando a ela incumbindo, né, melhor dizer assim, ela de escrever a sua história, que no caso acaba sendo a Bíblia, porque ele quer ser lembrado pelos feitos que ele fez, né? Não só pelo homem que falava com os pássaros, não só pelo homem extremamente justo, mas enfim. E é muito legal descobrir aí como ela é recebida pelos já então escribas que já ficavam anos trabalhando. E isso tudo também o Salomão faz para mantê-la longe do seu próprio leito. É muito interessante, é muito legal. Então fica a super dica. Esse eu dei 4 estrelas, tá? Então, a mulher que escreveu a Bíblia, do Moacir Clear. Na sequência, eu peguei um livro, Perdas e Danos, da Josephine Hart. Esse meu exemplar é da Best Bolso. Ainda. Bom, Perdas e Danos vai contar a história do envolvimento amoroso, né, de um médico já bem-sucedido, de um político também muito bem-sucedido, casado com 2 filhos já adultos, né, um casal de filhos adultos, e ele acaba se envolvendo com uma jornalista bem mais jovem do que ele, que por sinal acaba sendo namorada do seu filho. E esse é um romance que vai se dar, que é extremamente obsessivo pela parte dele, é extremamente tumultuado, e ele é narrado em primeira pessoa, né? Ele acaba se envolvendo com a Ana Barton, a Ana eu lembro, né? Que é a noiva do filho dele, o Martin, e ele fica completamente obcecado, né? Ele enxerga na Ana a vida que ele nunca teve, né? Que ele acredita que nunca teve, porque ele sempre foi um homem bem-sucedido de todas as formas, tudo que ele quis ele sempre teve, mas a sua vida mesmo ela nunca teve verdadeiramente paixão. E é nisso que ele encontra, né, na Ana, a paixão, o mistério, tudo que envolve aquela paixão física desesperada. E é ele quem conta, né, como ele viveu toda essa história com a Ana. É um livro tenso, é extremamente bem escrito. A escrita da Josefine aqui, eu não sei se porque o livro ele já tem uma tensão muito forte, o tema traz muito isso, né? Porque há toda uma traição, a descoberta dessa traição e todas as consequências. A linguagem é bem simples, é bem direta. Então, assim, é muito, muito bom. Eu gostei bastante. E, para quem não sabe, o Perdas e Danos, o filme, né, do Louis Malle, foi baseado nesse livro. E que bom, né, ter visto o filme e saber que ele foi até que bem, bem fiel ao livro também, porque eu gosto muito do filme. Então, Perdas e Danos, da Josephine Hart, é mais uma indicação. Muito bom livro. E depois eu caí de amores, literalmente caí de amores, pela História do Rei Transparente, da Rosa Monteiro. Essa é a minha edição, que saiu pela Ediouro. E
foi o primeiro romance mesmo da Rosa que eu peguei para ler e só reafirmou meu amor pela sua escrita. A História do Rei Transparente é um livro que é narrado em primeira pessoa, né? É a Leola, ou Léo, quem vai narrar a sua própria história, tá? O livro ele se passa no século XII, entre o século XII e século XIII, e é uma aula de história maravilhosa. Quem tiver aí para prestar o vestibular e quiser saber um pouco mais sobre feudalismo, sobre Renascimento, um pouco sobre as cruzadas, isso aqui é uma leitura adicional perfeita, porque é sobre tudo isso que vai se dar, tá? Leola é uma menina de 15 anos, serva, né? Ela vive com o pai numa casa, né, cedida pelo senhor feudal a quem eles servem, onde a vida é simplesmente a labuta na lavoura e em casa. Ela vive com o pai, com seu irmão, e o seu único consolo, a sua única alegria é o noivo Jax, e é os encontros que eles têm rápidos, né, depois da labuta e antes dela ir para casa preparar jantar para a família e tudo mais, porque ela perdeu a mãe muito jovem. Só que o que acontece? Esse período feudal é um período cheio de guerras, de lutas mesmo entre senhores feudais, e ele se vê em meio a uma delas, e quando de repente um dia ela vê a sua casa sendo incendiada, ela perde o pai, ela perde o irmão, porque eles são convocados, né, a irem guerrear, no caso, né, engrossar os exércitos do senhor feudal a que eles servem, e ela se vê completamente sozinha, né, porque o pai, o irmão, o marido são levados à força, a casa dela é totalmente queimada, e ela se vê sozinha, fugindo para não ser morta, né, uma mulher sozinha, enfim. E nisso ela volta, ela, né, ela vê as pessoas, os combatentes, alguns mortos, e ela acaba roubando a malha de aço, né, a armadura de um dos combatentes que mais tem a ver com ela, o corpo. E por aí, a partir desse movimento que ela faz, de usar essa armadura, de se colocar como um homem, ela vai viver várias aventuras. O livro se passa durante 25 anos da vida da Leola. Ela vai se vestir de homem, ela vai aprender a ler, ela vai aprender a escrever, ela vai aprender a guerrear, vai viver muitos anos como se fosse um homem. E para isso, né, para que isso tudo aconteça, ela vai contar com a ajuda da Nineve, que é uma bruxa, né, ou que se diz uma bruxa, que fica amiga da Leola e que vai ficar com ela até o final. É uma amizade muito bonita, onde cabem ódios também, porque toda convivência humana, né, ela não é só flores, mas é ao lado de Nineve que Leola ou Léo vai viver as grandes aventuras que vai fazer da história do Rei Transparente uma história única, maravilhosa e que vai falar muito sobre a história da mulher também, né, na Idade Média. Aqui toda a história ela vai se entrecruzar com vários personagens, com várias fábulas. Aqui você vai encontrar menção a Avalon, ao Rei Arthur, a Morgana das Fadas, a Viviane. Você vai encontrar menções a Ricardo, Coração de Leão. Você vai saber um pouco mais sobre os cátaros, sobre os cristãos, sobre as cruzadas, sobre a Inquisição, né? Sobre os alquimistas, ou seja, tudo da Idade Média vai estar mesclado aqui. É um livro excelente, cheio da linguagem poética da Rosa Monteiro. E assim, eu dei 4 estrelas. Eu demorei bastante para ler esse livro, porque ele é grande e as letras dele não são grandes, elas são miúdas.
O que se fosse ampliar um pouquinho, acho que deixaria o livro ainda mais grosso. Ele tem cerca, contando com o apêndice e com, deixa eu ver aqui, e com as considerações finais que a Rosa faz, né, ao final, são 371 páginas. E como eu até comentei, acho que eu coloquei fotos no Facebook para quem me acompanha, eu não consegui ler Rosa Monteiro sem fazer marcações, sem escrever, mas dessa vez eu juro, eu tô procurando uma delas aqui para mostrar para vocês. Eu fui mais educadinha. Eu procurei comentar e marcar a lápis. Não sei se vai dar para vocês verem, mas tem algumas marcações, tá vendo? Fui bem mais discreta, mas o livro também, acho que assim vai ficar melhor de vocês verem, é cheio de marcações. Enfim, é um dos meus preferidos, gostei demais. Agora eu quero ler os outros, né, da Rosa Monteiro, continuar lendo. E fica aí a super indicação da história do Rei Transparente, da Rosa Monteiro. E mais uma vez também fica o meu agradecimento a Denise Mercedes, porque foi ela que não me deixou esquecer de colocar isso na minha listinha de queridos. Obrigada, Dê, mais uma vez, por essa delícia. Depois eu resolvi que eu queria ler quadrinhos. E depois daquela compra eu fiquei sem saber e tal, porque eu achei que eu fosse ler pouco esse mês, porque foi um mês meio complicado de me concentrar e tudo mais. Mas eu acabei pegando essa fofura para ler. Então eu comecei com a Turma da Mônica Laços, né, que saiu pela Panini, pelo projeto, né, Maurício de Souza Panini Comics. E é uma história muito fofa, como eu falei para vocês quando eu comprei, a história, né, do sumiço do cachorrinho do Cebolinha, que eu falei que era, eu falei o nome errado e agora já me fugiu de novo. Ai, meu. Eles vão atrás do Floquinho, que é o cachorrinho do Cebolinha, que eu falei o nome errado no outro vídeo. Ele desaparece e a turminha se junta para poder encontrar o Floquinho. Então, cabe ao Vitor as ilustrações de toda a aventura e a Lu as ilustrações do passado, digamos assim, as lembranças e tal. Então a gente começa. Deixa eu ver aqui para vocês. A gente começa com essa maravilha que é o traço da Lu, né? Lembrando o nascimento do Cebolinha, o momento em que ele ganha também o floquinho de presente dos pais, né? E na sequência começa o traço do Vitor contando as aventuras. Gente, eu dei altas risadas no início dessa história. É muito legal as aventuras por quais eles passam. E o gostoso é que o tom, né, assim, o fundo vai mudando de acordo com a tensão da história. Então, eu achei muito legal, é realmente emocionante. E ele trouxe a minha infância de volta. Isso aqui foi um sopro de leveza no meu mês que realmente me deixou extremamente feliz. Gostei demais de ter começado por aqui. Então fica a dica. Dessa coleção já saíram dois. O primeiro foi o Astronauta Magnetar e já tem o terceiro, o segundo foi Laços, né? E o terceiro é o do Chico Bento, né? Chico Bento em Pavor Espaciar, que esse eu ainda não tenho, mas eu quero ver se eu adquiro esses dois, porque eu quero muito fazer essa coleção, porque eu adorei, gostei bastante, muito legal. E eu li também no Kobo
A peculiar tristeza guardada num bolo, num pedaço de bolo de limão, né? Da Aimee Bender. Esse livro eu gostei muito da capa. Eu vou deixar a capa aqui para vocês, porque eu achei essa capa realmente muito bonita, as cores, o destaque dela. E eu fiquei mais instigada ainda a ler depois que eu vi a resenha que a Nayara, né, do blog e vlog Dignidade Não Cabe Aqui, fez. E eu fiquei muito curiosa, porque eu gosto muito desse tema, né? Literatura, culinária, eu acho bastante interessante. E fiquei bastante curiosa a respeito. Bom, a história é narrada em primeira pessoa, a personagem Rose, que vai contar, né, aí a sua história, porque aos 9 anos de idade ela descobre que ela é capaz de sentir as emoções das pessoas quando ela prepara os alimentos ou quando ela fabrica os alimentos. Ela consegue despertar isso, ela consegue descobrir quais essas sensações e como que ela vai lidar com isso. Ao mesmo tempo, vai falar da relação entre a sua família, né? Que é constituída do pai, da mãe e do seu irmão mais velho, que é um menino bastante introspectivo, é considerado o gênio da família e é o grande xodó da mãe. E o pai, que é uma pessoa mais afastada, digamos assim, desse círculo familiar. E o único amigo que o irmão dela tem, que é o George, também vai ter uma ligação muito próxima com a Rose. Eu achei que eu fosse gostar mais do livro, né? Mas eu achei ele um pouco arrastado. Mas é bastante interessante em ver a questão das relações, né, de familiares no livro, como elas acontecem, porque esse livro ele vai seguir durante a vida da Rose, né, até ela se tornar adulta e como ela vai lidar com, com esse dom que ela tem, até que ponto ele vai interferir em suas amizades e relacionamentos. Enfim, eu achei que eu fosse gostar mais, mas eu dei 3 estrelas porque eu achei um pouco arrastado. A escrita é bem. Ele é bem escrito, mas eu achei um tanto quanto arrastado mesmo e não gostei tanto. Acho que desse gênero aqui, o meu preferido ainda é Como Água para Chocolate, da Laura Esquivel. Acho que ainda é o melhor do gênero. Então, para esse aqui, eu dei 3 estrelas. Esse aqui também saiu pela editora Leia. Depois, para encerrar o mês, eu comecei a ler e terminei, inclusive, agora há pouco, o quadrinho Três Sombras, do Círio Pedrosa. E, gente, é lindo, é lindo, é lindo. Ele saiu pela Quadrinhos da Companhia, que é o selo de quadrinhos da Companhia das Letras. E eu já falei no outro vídeo, mostrei um pouquinho para vocês. Eu me encantei pelo traço, eu me encantei pela história, tá? Aqui ele vai contar a história de uma pequena família que mora, né, numa casinha afastada de tudo, entre as colinas, bem simples, uma vida tranquila, né? Onde a Luz, o pai Luiz, a mãe Lise e o filho Joaquim vivem felizes, sem nenhuma preocupação, sem nenhum grande problema, tranquilos ali naquela, né, naquela casinha, isolados de todo mundo. Só que, de repente, aparecem 3 sombras do nada que ficam ali rodeando e aterrorizando esses 3 personagens. E no final das contas, né, tanto o Louis quanto a Lizzie, eles chegam à conclusão, eles descobrem que na verdade essas sombras estão querendo buscar e levar embora o Joaquim. O livro inteiro ele vai falar do seguinte: do que você seria capaz de fazer para salvar a vida de um filho. A gente sabe que a morte ela existe, que ela vai chegar, mas
a gente não sabe lidar com ela. A gente tenta fugir dela o máximo que a gente pode. Então, esse livro é extremamente emocionante porque mostra, né, a força do amor, a força do quanto é importante a gente ter as pessoas sempre perto da gente, mas também o quanto é importante a gente saber continuar. Então, esse livro, essa HQ, eu ainda vou chamar de livro, enfim, essa HQ é linda, é sensível e faz a gente pensar bastante. Eu chorei, confesso que chorei, sim, tanto com Laços também, eu chorei e é super recomendado, vale super a pena. Depois, eu tinha, o dia que eu vi ela na livraria, eu nem comentei, era para eu ter comentado no outro vídeo. Eu eu comecei a folhear, eu gostei tanto, mas eu fiquei ainda com o pezinho atrás. Eu falei assim, ai, deixa eu ver se alguém já leu. Corri no Facebook, perguntei lá no grupo, né, pro pessoal se alguém já tinha lido. E acabou que a minha conexão estava ruim no tablet, no shopping, e eu acabei não vendo a resposta, mas ainda assim eu resolvi trazer para casa. E que delícia foi depois ver o comentário da Luciana, a Lua Lima Verde, me falando que era muito bonito, sim, que ela já tinha lido, já tinha feito resenha. Eu vou deixar aqui para vocês também um link da resenha dela. E eu fiquei muito feliz porque realmente valeu a pena. Uma joia rara. Adorei, adorei, adorei. Muito, muito bonito. Gostei demais e recomendo. Então, pessoal, esse vídeo já tá longuíssimo, mas não tinha como ser diferente. Essas foram as minhas leituras de setembro. Agora eu vou mostrar rapidinho para vocês o que eu tô lendo, né? O que eu já comecei a ler agora nesse mês de outubro. Então, como eu já tinha comentado no outro vídeo, estou lendo o Sal, da Letícia W, porque eu não dou conta de falar esse sobrenome, tá? Então tá aqui, para vocês verem bem de pertinho. A autora também de A Casa das Sete Mulheres e da Prata do Tempo, saiu pela Intrínseca. Tô gostando. Estou lendo também para o fórum, entre pontos e vírgulas, né, como indicação da Tatiana Dantas. No outro vídeo eu falei Tatiane, mas é Tatiana, que é o Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Essa minha edição é da Record, tá? Então, começando para o fórum, para o dia 20 já desse mês, a gente poder debater, e eu quero voltar realmente. E um outro livro que eu adquiri também, né, numa dessas promoções aí de 50% de desconto, eu acabei esquecendo de mostrar no outro vídeo, que era um livro que eu já queria há algum tempo e também já comecei a ler, que é O Caderno de Maia, da Isabel Allende, saiu pela Bertrand Brasil, tá? Gosto muito da escrita da Isabel, já faz um bom tempo que eu não leio nada dela e também já tem um bom tempo que eu fiquei curiosa acerca desse livro e ele sempre foi muito caro, então estou lendo e depois eu volto para falar com vocês um pouco mais dessas leituras, tá bom? Vamos ver se agora eu consigo ficar vindo falar um pouquinho dos livros à medida que eu for terminando de ler, para não ficar esses vídeos enormes e também para não ficar essa lacuna muito grande entre os vídeos aqui no canal. E também quero ver se eu consigo me organizar, né, emocional, mentalmente, para voltar a escrever as resenhas aí com mais uma continuidade e uma agilidade maior, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram algum desses livros, se quiserem debater, gente, eu tô aqui, tá? Eu vou adorar. Então deixe os comentários que eu vou responder. Não pense que eu não vou responder, porque eu vou sim. Então, fica aí a próxima. Fico aguardando vocês para a gente discutir um pouquinho mais, tá bom? Então, beijo enorme para todos e até a próxima.